Então, muito boa tarde a todos. Permitam-me que cumprimente os membros da mesa, o excelentíssimo Sr. Professor
Luís Val, e autor do livro da obra que vai ser apresentada, Dr. Rui Leal Leonardo, Sr. Dr. Lois Ladra, é assim que se diz? Muito bem. Cumprimento também a representante da União de Freguesias, junto da Freguesia César da Maria Meixedo, Dra. Ana Pereira, Sr. Engenheiro Jorge Nunes, anterior Presidente do Conselho de Administração desta Fundação. Cumprimento todos aqueles que nos honram com a sua presença para a apresentação deste livro. Em nome da Fundação, os nossos livros, dada a impossibilidade do Sr. Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Câmara, Dr. Paulo Xavier, em estar presente neste evento, compete-me a mim acolher-vos e endereçar-vos uma breve palavra de boas-vindas. Sejam bem-vindos à sede desta Fundação, que tem como um dos seus fins promover e difundir o amor pelo livro e pela investigação. A apresentação do livro, Nomeadas Coletivas em Trás-os-Montes, Património em Metáforas de Identidade, Diferenciação e Tradução Cultural, de Luís Val, insere-se plenamente neste fim da Fundação, porque não só estamos a promover um livro, como estamos a acolher toda a investigação que esteve na sua gênese. Toda e qualquer obra literária enquadra-se entre as preocupações culturais da Fundação. Contudo, merece-nos uma maior atenção e relevância toda e qualquer obra de qualidade, não só publicada por alguém oriundo da nossa região, mas que contribua para um melhor e mais profundo conhecimento daquilo que caracteriza o nosso território. Esta obra, que hoje é aqui apresentada, não só é escrita por um transmontano, como versa sobre a cultura transmontana com esta original abordagem do tratamento das nomeadas coletivas. É para nós uma honra acolher esta iniciativa e tão distintos intervenientes desta sessão, como é o antropólogo social e cultural Luís Val, o arqueólogo Rui Leal Leonardo e o antropólogo e arqueólogo galego Lois Ladra. Agradeço a vossa presença e desejo que continuem a desenvolver o trabalho relevante que têm vindo a realizar no âmbito do estudo e promoção da cultura transmontana e galega. Permitam-me também uma palavra de agradecimento ao nosso Conservatório de Música, Dança e agora também de Teatro, que é um dos últimos fins que esta Fundação tem vindo a desenvolver, o ensino da música, da dança e do teatro e a promoção dessa cultura entre nós, e que já estamos a recolher frutos tão belos e com tanta qualidade como esta peça que acabamos de escutar. É com alegria até que temos um dos nossos professores que já foi aluno do Conservatório e agora já está a fazer uma carreira brilhante ao nível da música e já é agora também nosso professor. Permitam-me esta palavra de agradecimento e de muita alegria por estar aqui no meio de vós e no meio de tão distintas personalidades. Muito obrigado. Então passo a palavra ao Dr. Rui Leonardo. Muito obrigado. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar os membros da mesa. Em primeiro lugar, sou o Sr. Padre Calado, membro da Comissão Executiva da Fundação Os Nossos Livros, da qual é patrono e foi instituidor da mesma, o nosso distinto conterrâneo e amigo dos meus antepassados, Dr. Artur Agnes de Oliveira. Infelizmente desprezado e esquecido também pelas nossas terras do Douro Superior. Pelo contrário, Bragança, em especial esta Fundação, soube e tem continuado a valorizar o seu legado e a sua memória com uma visão de uma figura correta, isto é, interpretando os seus contributos positivos e negativos da sua ação num espaço e num tempo específico. Depois não posso deixar de cumprimentar e saudar o amigo e colega Dr. Lois Ladra, que hoje ocupa a eminente cargo de diretor do Museu do Povo Galego
mas cuja carreira já se vasta se focou por vários anos pelas nossas terras, deixando trabalhos magníficos e marcantes. Espero que volte numa oportunidade próxima e retorne aos estudos da região e da intensa relação do povo galego e da região transmontana. Cumprimento muito especialmente o autor da obra, Luís Val, que nos leva hoje a estar aqui presentes. Agradeço o honroso e inesperado convite para apresentar este livro, a quando, do mesmo, tentei fazer e ver que não seria a pessoa mais indicada para o fazer, mas que esse dia pela sua insistência. Disse-me então, e depois de ler a obra, confirmo que não serei a pessoa ideal, já que não sou antropólogo, nem tampouco tenho a pretensão de ser crítico. É verdade que a antropologia se relaciona de forma muito intensa com a minha profissão, que sou um curioso em diversos temas que são o seu objeto de estudo, e que ao longo da minha vida já me cruzei com algumas das vertentes dos temas que apresento a obra versa. Fiquei posteriormente muito mais descansado pelo convite que o Luís me interessou ao Lois, já que estou seguro que as suas palavras serão motivo acrescido para ler e compreender a obra que temos em mãos. O autor do livro que agora se apresenta aqui em Bragança, Luís Val, com certeza já é conhecido e reconhecido, se não pela totalidade, pela maioria dos presentes. Aliás, provavelmente seria o menos qualificado para o fazer, volto a repetir, já que tenho a honra de ser seu amigo há relativamente pouco tempo, graças ao convite de amigos em comum em participar no empreendimento a como chamados a colaborar na organização, que são as Jornadas Culturais de Balsamão. A partir daqui tenho ainda a conhecer o amante de Trás-os-Montes e dos Transmontanos, o dedicado pai, filho, amigo, ativista, professor e, no que ao hoje especialmente interessa, o investigador e antropólogo. Neste último particular, a sua obra versa principalmente sobre a nossa região. Devo referir as obras Bem Perto do Céu, a novena Retiro da Senhora da Serra, as Histórias de Escânio e Soalheira, a Senhora das Graças, a Santa e Padroeira de Carção, entre outros numerosos artigos publicados em revistas e obras coletivas de índole regional, nacional e já internacional. Além disso, tem publicado obras de cariz biográfico. Não deixa também de ser importante visitar periodicamente o seu blog Aporrear, que tem já 17 anos de existência, configurando-se como um espaço especial para ler o pensamento e as experiências sobre e da sua vida. O tema central da obra que agora se apresenta já foi anteriormente abordado por Luís em 2 artigos anteriores publicados na Brigantia, em 2021, e numa antologia de autores transmontanos orientos e da Beira Transmontana, em 2018. O que hoje temos em mãos é a versão extensa, isto é, a dissertação de mestrado do autor, que julgo serviu de base para os 2 trabalhos referidos e que, de certa forma, resumem parte deste tema central, as nomeadas coletivas. Confesso quando o Luís me falou pela primeira vez no termo nomeadas e nas dificuldades que estava a passar para conseguir editor, isto mesmo no outono do ano passado, no recorrer das Jornadas de Balsamão, confesso que não percebi imediatamente ao que ele se estava a referir. O mesmo constatei recentemente com 2 amigos, um arqueólogo do Ribatejo e outro professor no Conselho de Moncorvo. E isto como se explica particularmente e relativamente aos transmontanos. Porque esta designação de nomeadas é um regionalismo que não se deve circunscrever à totalidade do território a que todos os presentes reconhecem como Trás-os-Montes. Perguntar-me-ão, então, como dirias que chamas às nomeadas? Diria simplesmente alcunhas individuais ou coletivas. Ou também para as coletivas chamaria aptos, tal como familiarizei com o padre Joaquim Manuel Rebelo, um curioso destas temas de etnografia com as terras da terra quente transmontana. Portanto, nomeadas, coletivas ou individuais, não serão mais do que nomes atribuídos a alguém, indivíduo ou grupo, por outrem. Não sei se cá por cima se diz, mas já ouvi muitas vezes dizer que quando alguém atribui uma nova alcunha individual a outrem, diz que o está a crismar. Ora, isto tem um significado muito peculiar, porque até hoje na religião católica e com o sacramento do crisma, o Sr. Padre poderá saber melhor que eu, que o indivíduo tinha e tem a derradeira oportunidade de alterar o seu nome próprio. Centrando um pouco o discurso, convém referir que este é, em primeiro lugar, um trabalho académico, a dissertação de mestrado em Património Cultural e, portanto, de cariz científico. E isso mesmo podemos constatar pela forma como pensou e estruturou esta obra. O livro encontra-se dividido em 4 capítulos, além dos agradecimentos, anexos, bibliografia e, evidentemente, o prefácio muito interessante do professor Paulo Castro Seixas, que, aliás, apresentou a obra no Porto. O primeiro capítulo centra-se na apresentação geral da obra, com a definição do objeto de estudo, o tema e justificação da sua escolha. Segue-se a definição dos objetivos e das problemáticas ou questões iniciais da investigação, as quais são variadas, amplas e pertinentes e que terão posteriormente a ocasião de verificar se foram as suas respostas objetivas. Permitam-me referir a algumas. O interesse, a utilidade do registro, o desvirtuamento, entre outras questões mais específicas que eu passo a ler.
na página 18, qual a relação entre nomeação e dinâmicas sociais, porventura o aspecto mais relevante do projeto que nos propomos realizar, na medida em que aquilo que procuramos é perceber as dinâmicas que poderão ter existido e existem entre os indivíduos de diferentes aldeias que têm contacto através das nomeadas coletivas. Quais são os passos e tempo de afirmação identitária enquanto locos da materialização desses processos de nomeação? Quais são os tipos de agentes participantes nesses processos de nomeação? Ou, por outras palavras, apesar de ser de conhecimento e utilização generalista nas localidades da região. O terceiro ponto deste capítulo refere-se às metodologias de trabalho que combina a recolha e análise documental com o trabalho de campo, observação participante ou método etnográfico. Tudo nomes diferentes para a mesma coisa. De referir que, embora a investigação seja abrangente, isto é, pretende abarcar toda a região transmontana, tem um foco mais direcionado para o Alto Trás-os-Montes, particularmente os concelhos de Vinhais, Bragança, Vimioso e Terras do Barroso, com análises pontuais em outras localidades do território. Com isto, queremos dizer que a visão não é, nem pretende eu ser, julgo eu, uma visão totalizante do território, mas uma aproximação inicial a este tema nestes vastos espaços. Por fim, refere a organização da estrutura da obra. No segundo capítulo, o autor traz e cita terreiros conceitos, as teorias e as ideias que consideramos estar implicadas nestes processos de nomeação. Fim de citação. Será sumarizando o que no processo de investigação se identifica como o estado da arte. O autor, muito acertadamente, escolhe os principais conceitos e os grandes temas que informam e se relacionam com as nomeadas coletivas. Em primeiro lugar, a noção de cultura, no sentido antropológico, é o conceito de património cultural, património intangível ou imaterial e a abordagem ao amplo debate deste poder ou dever ser distinto do património cultural. Também os processos de patrimonialização, abordagens de patrimonialização que se têm verificado. Depois entramos na abordagem necessariamente genérica e ampla do que é atribuir um nome ou algo a alguém. Ou seja, quem, como, porquê, por quem se faz. Aqui afloram-se questões pertinentes da identidade, autenticidade, legitimação. Neste subcapítulo partimos do geral para o particular, isto é, desde a exploração da nomeação de locais para a nomeação de pessoas, começando pelo nome próprio, os apelidos, o sobrenome, as outras formas de nomear, como os diminutivos, os aumentativos, os pseudónimos ou os cognomes. Neste capítulo, de resto excelente, parece-me que ficou por abordar uma questão que não sei se já foi trabalhada por algum investigador. A troca ou substituição do nome por vontade ou por imposição. E também, nas outras formas de nomear, acrescentaria a questão dos pronomes, os quais são, de resto, como bem sabemos, excessivamente valorizados na sociedade portuguesa. Segue-se a definição e a caracterização, as formas e as tipologias das alcunhas, ou nomeadas individuais, a qual é sucedida pelo conceito-chave do livro, as nomeadas coletivas. O autor continua este capítulo com a identificação de grandes temas que, por si, deram já ocasião para escrever milhares de páginas por uma enorme quantidade de autores, e que, a meu ver, apresenta e sintetiza de uma forma muito inteligente e satisfatória e clara, procurando destacar os aspectos que interessam à investigação. Referimos-nos a conceitos diversos como identidade, pessoal, coletiva, múltipla ou mista, alteridade, fronteira, memória, hábito, a linguagem, a globalização, com a discussão das suas consequências e efeitos, e, por fim, a tradução cultural. Isto é a forma como o investigador consegue traduzir a mensagem recebida pelo indígena, digo eu provocatoriamente. No terceiro capítulo, Viagem etnográfica pelo território, diz o autor que procura dar resposta a algumas das questões enunciadas no primeiro capítulo. Esta partida para o território conjuga as recolhas do método etnográfico com a produção bibliográfica existente sobre o tema, centrando-se especialmente nas figuras do Abade Vassal, do Padre Fontes, de Leite Vasconcelos, do Padre Firmino Martins. Sugiro ao autor, numa próxima edição ou revisão da obra, que recomende as obras do Abade José Augusto Tavares e do Padre Rebelo, que alargará o leque para o sul do distrito de Bragança. O capítulo inicia com o conceito e a explanação do fenómeno aldeia, uma conjugação do povo e do termo, onde se convive e conjugam identidades, onde se aborda a antroponímia, a toponímia e a coisonímia, neologismo linguisval, ou seja, os fenómenos de nomeação das pessoas, do lugar e das coisas, sejam objetos, animais ou até templos. Hoje é um dia de nomeada, permite-me recordar, portanto, isto será uma coisonímia, é um dia de nomeada, que é o dia de São Pedro, como todos reconhecem. Daqui partimos para a nomeação entre aldeias, que Luís Vale identificou as seguintes possibilidades: nomeações consensuais, nomeações em disputa, nomeações não assimiladas ou não reconhecidas pelos pares, polinomeação,
Importante foi incluir relatos de nomeação de aldeias recolhidas na bibliografia. Passo a citar uma citação que ele faz do nosso conterrâneo e amigo, e aqui presente, Carlos Abreu, sobre as coisas da Loisa. Nós somos os labregos, alcunho que assumimos com a maior das naturalidades, porquanto labrego significa rural, campesino, rústico, lavrador. O que é agros, e dele retira o sustento com muito esforço e dedicação, acrescente-se. Depois conta aqui uma história famosa sobre os habitantes da Lousa, que puseram os guardas da GNR a lavrar nos vidros dos anos 40. O capítulo prossegue com considerações relativas aos espaços, lugares e tempos onde ocorre a nomeação. Antes de findar o capítulo com a transcrição de recolhas de outros etnógrafos, o autor identifica os tipos sociais de ligação ou de tradução cultural. Em primeiro, os residentes, que também são sedentários e presentes, nos quais se incluem as figuras do padre, do professor, do guarda fiscal, do médico, dos homens dos ofícios, e aqui talvez se esqueceu da figura do regedor, herdeira da figura do juiz ou do proprietário. Depois refere os intermitentes, que também são nómadas e também podem ser ausentes, referindo-se ao contrabandista, ao cigano, ao peregrino, ao vendedor ambulante, que também seria comerciante. O último capítulo do livro é dedicado a considerações e reflexões sobre as nomeadas coletivas e a sua relação com as questões do território, do património, da identidade, da oralidade e da escrita, da memória, do tempo e da transmissão cultural. Permitam-me destacar aqui que o autor refere, na página 167, e cito: ainda que cientes do que se trata de um exercício académico, esta temática não se esgotará aqui e muito menos ainda haverá para fazer. As nomeadas coletivas de Trás-os-Montes poderão e deverão ser objeto para outras abordagens. O seu valor patrimonial, como procuramos aqui demonstrar, é enorme. E, na verdade, sabemos que o fator tempo será cada vez mais implacável com elas. No mundo globalizado e propenso a hegemonias, no qual só algumas localidades sobreviveram, as nomeadas coletivas, ainda que em risco de extinção, permitirão a manutenção de um dado sentido de que pertence ao lugar. Além do que há a fazer, o autor alerta para os perigos que podem ocorrer, ou melhor, que começam a ocorrer: o olvido, o apagamento e o silêncio, provocados pelo despovoamento interior, e que agora as políticas de coesão territorial não vieram alterar de forma visível nem significativamente esta realidade. Antes de terminar, gostaria de dizer mais algumas palavras de felicitação. Em primeiro lugar, ao autor, que produziu um belo trabalho, que além de trazer um tema de estudo que nunca tinha sido estudado e interpretado convenientemente, pelo menos na nossa região. É sem dúvida uma obra de referência e uma base de estudo não só para as nomeadas coletivas, mas também sobre outros temas que são adstritos. Estou certo que para mim terá muita utilidade para trabalhos futuros, bem como para outros investigadores mais ou menos próximos da antropologia. Depois, não posso deixar de elogiar a editora Humus por arriscarem a ter uma coleção de grande qualidade no campo da antropologia e sociologia, já com mais de 60 títulos publicados. Também por ter mostrado interesse em publicar este excelente trabalho. E, por fim, por ter um cuidado na edição e no grafismo da obra, que veio demonstrar, enriquecer e apurar a qualidade do texto. Termino com a recolha do Padre Rebelo, publicada neste seu último livro, já editado em 1995 e esgotadíssimo, a propósito das nomeadas coletivas de Mogador. Está esgotadíssimo. Travanca, burra branca, 3 botões ao calcanhar. Cerram portas e postigos quando vão para jantar. Os de granja são granjeiros, também sabem granjear. Os de gregos são mondegos, também sabem bondegar. Carniceiros de Sanhoante, diabos da Castanheira, serralhotes do Variz, os pimpões de Viladala e os cucos são do Preto. Borriqueiros de Brunhozinho, vermelhinhos os do Roz, tigelinhas de Bem-Posta, cocarinhos de Lamoso, soqueiros de Ventuzelo, casqueirinhos são os de Tó, judeus os de Vilarinho, descalços de Vila dos Sinos e serranos de Brussol. Albuzinhos são Mourinhos, papudos de Vilar de Rei, carvoeiros de Val de Porco, padeiros e rabinos de Castelo Branco. Remontes, pernas de Engonces, delgados os de Paradela, rabiólogos os de Santiago, navinheiros da Figueirinha, ceboleiros de Brunhoso, cabaceiros da Figueira. Os de Castro Vicentes é Ruim-Vila e pior gente. Aguazileiros de Zabra, cigarristas de Valverde, perna gorda Val da Madre, valentes de Lazulhoso, espadachins de Mogadouro, fadistas de Setebais. E quem quiser mulher perdida, vá a Fornos e a Carviceiros. Isto é uma recolha da senhora Dona Evangelina Pereira Martins de Mogadouro, que enviou na altura ao Padre Rebelo em 1970. Muito obrigado por nos escutarem e por terem tido atenção.
Ok. Bom, boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado aos organizadores por me terem convidado. Como podeis imaginar, eu sou a nota exótica, que está aqui a fazer um galego. Já sabeis que os galegos estivemos por tudo quanto é lado neste mundo e também contribuímos à construção de Trás-os-Montes e do Douro. E eu devo reconhecer duas coisas básicas e fundamentais. Primeira, até hoje não conhecia em pessoa o autor, mas já o conhecia de ter lido este livro Aporrear, que já tem uns quantos anitos e que está completamente marcado, que eu gostei imenso da leitura, e já que o Rui Leonardo, exaustivo como ele é e como tem demonstrado, fuzilou completamente a obra que hoje apresenta, e eu vou fazer o mesmo com o outro livro. Isto não tinha sido combinado, mas dá para abrir um bocadito que é do que se trata aqui. Cito literalmente, citações. Quem é Luís Val? Bom, deste livro de 495 páginas, o ano zero da sua existência é 1973, portanto, somos mais ou menos, sei lá por ela, do mesmo ano. Vim ao mundo na cidade do Porto. Temos várias coisas em comum. Eu também vivi e estudei na cidade do Porto. Como profissão é professor de antropossociologia e de trabalho de campo antropológico. Fantástico. E alguém que se apresenta como antropocoiso. Ainda não percebi muito bem o que é isto, mas com certeza ele depois já há de explicar. Portista e tripeiro. Página 202. Filho do ensino superior privado, mas eu paguei a minha formação. Isto é importante. A fama de teimosia e de casmurrice tem-me acompanhado. Gosto de utilizar sempre a mesma caneta. Acho que já mudou, entretanto. Sou um pacifista e um crente da palavra como arma dialética. Página 363. Frequentei as aulas de mestrado de estudos culturais e, ao contrário de 90% do resto da humanidade, sou canhoto. Canhoto acho que aqui também tinha duplo significado. Devo reconhecer também que antes de eu conhecer pessoalmente, tinha grande simpatia por ele e até lhe ter demonstrado. Eu normalmente escrevo imenso nos livros que eu leio, gosto imenso de escrever neles. E na página 218 está aqui uma minha nota de leitura do ano 17, portanto, há 8 anos, não sou suspeito. Português crítico e autocrítico. Muito bom. É uma coisa que eu sempre agradeci. As pessoas que dizem que tudo está bem, tudo é fantástico, não são pessoas confiáveis. Uma pessoa crítica e sempre dá opções e alternativas e propõe soluções para os problemas. Isso é muito importante. É uma pessoa comprometida ideologicamente. Tal como eu, é bibliófilo e bibliófago. Adora livros e devora livros. Partilhamos histórias comuns. E há aqui uma muito engraçada, na página 107, que eu não vou ler, que é a história de uma senhora. O que é que lhe aconteceu quando foi à Biblioteca Pública do Porto? A mim aconteceu exatamente igual. A mesma coisa. Deixo aí para animar as pessoas a lerem a obra. É crítico e foi crítico com as grandes barragens do Douro, quer a do Tua, quer a do Sabor. Trabalhei nas duas e devo reconhecer que as críticas são perfeitamente razoáveis. Também é muito crítico com os grandes museus de etnologia, designadamente de Lisboa. E, como galego, devo destacar aqui uma coisa importante, que ele próprio disse, da Galiza trouxe um pouco mais de conhecimento. Isso é sempre bom. Viajar serve para qualquer coisa. Gosta de ler muito para depois escrever. E é uma pessoa que, tal como eu, ficou impressionado, entre outras cidades, com Florença. Também me aconteceu, exatamente igual. Também como eu, afirma, página 360, tolero melhor o frio do que o calor. Gosto mais do inverno do que do verão. E o que é fundamental e o que mais nos une aos dois como antropólogos. O norte de Portugal será sempre, sem dúvida, um terreno fecundo e de etnografias inesgotáveis. Eu ofereci 7 anos da minha vida atrás dos montes e posso dizer que é verdade. Este é um verdadeiro reino maravilhoso, não tenham dúvida. Sobre a obra, pouco vou dizer. O Rui não deixou praticamente espaço para
comentar qualquer coisa. No prefácio gostei imenso da afirmação dar nome é criar um mundo, e aqui temos um mundo por descobrir. A temática antropológica focou-se em 3 aspectos fundamentais: a identidade, quem é que somos, afinal, a alteridade, porque é que nós somos quem somos alguém face a outrem, e a tradução cultural, como é que se relacionam estes mundos, o nós e os outros. Da estrutura, já falou o Rui Leonardo, do enquadramento teórico, devo dizer que é uma leitura muito exigente, portanto, são mais de 100 páginas de análises teóricas muito profundas, ainda que, ao meu ver, a verdadeira xixa da obra começa a partir da página 114, que é quando começa a falar realmente destas nomeadas, destas alcunhas, ou desta coisonomia, esse neologismo que ele inventou, que tanto gostei. Dizem que não há bela sem senão. E eu certamente fiquei com a expectativa de, num próximo trabalho, ele explicar os significados destas nomeadas. Porque é importante saber como é que chamam os grupos e as coletividades, mas também é importante saber porquê, qual é a causa. E vou contar uma pequena história. Eu sou da Corunha. Os da Corunha temos grande rivalidade com os do Porto, perdão, com os de Vigo. Os da Corunha chamamos aos de Vigo portugueses, por proximidade geográfica é fácil de perceber. Mas eles chamam os corunheses turcos. Ninguém percebe porquê. Os próprios corunheses não sabemos porquê que somos os turcos. Então há quem diga que é porque somos infiéis, há quem diga que qualquer turista que chega à Corunha e pergunta para onde é que se vai, para a Torre de Hércules, que é o monumento mais conhecido, os corunheses sempre dizemos por ali, por lá. Então somos muçulmanos, somos turcos. Há quem diga que quando as equipas da bola da Corunha iam para o Porto e para Vigo, iam numas caminhonetas que diziam Tour Corunha, Tour Viagem Corunha, e daí ficou por abreviação Turco Corunha. Ninguém sabe, mas são coisas que contribuem a explicar o significado dessas alcunhas, dessas palavras. Eu acho que é uma parte que ele aí ainda tem por trabalhar e que devia fazer, porque senão ficamos a saber que em muitas terras as pessoas são conhecidas como os cucos, não sabemos porquê. E eu, numa dada altura, como antropólogo, perguntei então porquê é que chamam cucos àqueles. Opa, são cucos porque, tal como a ave, fazem um ninho, ocupam um ninho que não lhes corresponde. Portanto, a explicação muitas vezes contribui a dar significado a esses nomes. Nomear é um acto constitutivo de identidade e serve para diferenciar e categorizar. E, para mim, se calhar o mais significativo relativamente a estas histórias das alcunhas foi a primeira pessoa com quem eu tive uma relação pessoal muito profunda aqui entre os montes, que era um senhor da Torre de Moncorvo, que no primeiro dia que eu falei com ele, o senhor António Almeida, já falecido, ele topou que eu não era daqui, e me disse, eu sou galego. Galego, então é como eu. E pensei, não, mas o senhor é transmontano. Sim, meu amigo, os transmontanos somos os galegos de Portugal. Portanto, mais nada a dizer, muito a celebrar, muitos parabéns ao autor, muito obrigado por estarem aqui e sorte e saúde para todos, que é o melhor que pode acontecer. E agora passo a palavra aqui ao nosso caro autor. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer-vos a presença e o estarem aqui a partilhar este momento comigo. Quero também agradecer na pessoa do Sr. Padre Fernando Calado à Fundação Os Nossos Livros por nos acolher a todos e permitir que este momento acontecesse aqui nas instalações desta Fundação. Agradecer aos meus dois companheiros de mesa que fizeram o favor de ler o livro e de dizer algo sobre ele. Também agradecer à jovem Ariadne, que foi a jovem que embelezou este momento no seu início e que entretanto teve que sair. Portanto, o meu agradecimento também ao Conservatório de Bragança pela sua participação.
E relativamente ao livro, eu para falar deste livro, e alguns de vós já o têm aí convosco, vou cingir-me ao título e ao subtítulo. Não preciso de sair do título e do subtítulo para vos apresentar aquilo que foi este trabalho. Bem, este projeto teve início em 2008. Na altura eu estava a frequentar um mestrado de Estudos Culturais e numa aula que tinha por nome Etnicidade, Identidade e Memória Social, na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, o professor Paulo Castro Seixas, que é o autor do prefácio do livro, a propósito das nomeadas dos indivíduos da minha aldeia, de Vila Boa, de Vinhais, porque todos na aldeia têm um nome, têm uma nomeada, todos ou quase todos, ele desafiou-me a trabalhar para a tese de mestrado este tema. E assim foi, há 16 anos que ando com as nomeadas às costas e penso eu que este livro, a publicação deste livro, será o culminar de um ciclo com esses mais de 15 anos e um tempo em que fui lendo, fui investigando e fui escrevendo sobre isso. Tal como o Rui Leonardo afirmou, a plena consciência de que com este trabalho o assunto não fica resolvido. Há muito para fazer, há muito para investigar e agora, remetendo para o desafio do Lois, não tenho espaço, nem tempo, nem para fazer esse levantamento da justificação de cada uma das nomeadas. Seria um exercício muito interessante, muito cativante e até necessário, com certeza. Aquilo que se pode verificar, na região pelo menos, é que, e pela leitura com que terminou o Leonardo a intervenção dele, eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me das mesmas nomeadas para outras localidades aqui de Bragança, ou de Vinhais, ou de Macedo, ou de Vimioso, ou de Miranda do Douro. Portanto, elas vão se repetindo um pouco por todo o território. As justificações para a sua aplicação, ou para a sua criação, será mais ou menos a mesma. Os culcos que há um pouco espalhados por aí, a origem do nome ou a razão dessa nomeada será mais ou menos a mesma para elas. Mas há muito ainda por fazer, claro que sim, e este trabalho não esgota nem de perto nem de longe este tema aqui em Trás-os-Montes, porque também outra coisa que há a dizer é que esta temática tem sido objeto de estudo noutras regiões do país e também para além fronteiras. Com este trabalho, com esta publicação, com esta edição, há algumas ambições, portanto, para além do cariz académico que traz consigo e do qual não se livra, e nem é suposto se livrar, eu gostaria muito que os atores ou os agentes locais e regionais se interessassem e valorizassem estas coisas do intangível. Estamos a falar de um património que está em desaparecimento e eu não tenho dúvidas que mais 2 ou 3 gerações e isto irá desaparecer completamente, pelo menos da memória dos indivíduos nas diferentes localidades, das aldeias. A culpa não é de ninguém, é a evolução, foi esta, não há aqui culpados. O esforço aqui também será criar esse registro para de alguma forma salvaguardar ou preservar essa memória e não passará dessa memória, porque de facto a sua função social já há muito que foi perdida, ou seja, as nomeadas tinham uma função social. Era assim que as pessoas se reconheciam quando se encontravam, se encontravam de diferentes proveniências. Eu sou um crítico do paradigma da patrimonialização. Acho que hoje em dia está na moda e toda a gente quer patrimonializar, tudo serve para criar património. Portanto, acho que é um exagero aquilo que está a acontecer. Tudo é passível de ser património. Esquecemos muitas vezes que aquela árvore, aquela fraga, aquele alimento, já eram assim antes de se pensar em criar patrimónios, em criar capitais disto e capitais daquilo. Portanto, os elementos estão lá,
já estavam lá e vão continuar a lá estar. Tudo isto, no meu entendimento, mas isto é uma opinião pessoal, não passa da avidez do turismo. Isto tudo resume-se, se tirarmos o argumento ou o fator turismo, tudo isto deixa de fazer sentido. E, portanto, seria muito interessante que aqueles que têm responsabilidades a nível regional, a nível local, se interessassem por estas coisas que são menos palpáveis e é mais difícil de agarrar. Sendo um crítico da patrimonialização, a verdade é que o que eu acabei de fazer foi criar mais uma forma de património, ou seja, o registro acaba por funcionar como um veículo de patrimonializar as nomeadas. Portanto, o título do livro, Nomeadas Coletivas. O que é que são as nomeadas? São também conhecidas por alcunhas, ou alcunhos, em algumas regiões do país, nomeadamente ali no Minho. Podem ser epítetos, anexins, apodos ou ditados tópicos, como lhe chamava o Teófilo Braga. São étimos utilizados para identificar e caracterizar indivíduos, famílias, grupos ou localidades. Normalmente são pejorativos, são qualificativos, descritivos ou prescritivos, são discriminatórias e estigmatizantes. Permitiam também criar hierarquias entre as localidades. E depois, e eu refiro isso num capítulo, ou num subcapítulo, normalmente as localidades mais importantes, sedes de concelho, ou com uma dimensão maior, ou com uma economia com maior força ou mais viva, tinham epítetos que não eram assim tão pejorativos como outros. E estas nomeadas estavam, ainda podem estar, mas estavam omnipresentes nas comunidades. Tudo e todos eram passíveis de ser nomeados. E daí a antroponímia, a toponímia e a coisonímia, que eu nunca... É um neologismo que não sei se foi inventado por mim ou não, a verdade é que eu nunca o li em lado nenhum, mas de qualquer forma aquilo que eu queria significar era que qualquer objeto que tinha utilidade nas localidades lhe era dado um nome. Para além daquele nome que poderia ter oficialmente, não é? Que será universal. Depois, nomeadas coletivas em Trás-os-Montes. Bem, Trás-os-Montes. Para além da dificuldade em delimitarmos o que é ou o que são Trás-os-Montes, não é? Porque se calhar há vários Trás-os-Montes e porque se calhar as suas fronteiras só estão delimitadas a norte e a este, o resto será mais ou menos uma raia de difícil delimitação. Trás-os-Montes tem sido, e desconfio continuará a ser, o meu terreno antropológico. O tanto que há para fazer aqui em Trás-os-Montes ainda, e o tanto que eu ainda posso e quero fazer aqui neste terreno, neste território. Sendo eu, ou pelo menos considerando-me eu um transmontano, nascido na diáspora, neste caso na Invicta, a verdade é que os meus referentes existenciais, a minha pertença é transmontana. Durante muito tempo, agora já nem tanto, depois com a idade vamos ficando mais sedentários, durante muito tempo a sensação que tinha é que vivia numa permanente penduralidade entre o Porto e Bragança. E costumava dizer aos meus amigos e com quem falava que vivia no IP4. Ou seja, para cima e para baixo, entre o cá e o lá e o cá, e portanto era essa um bocado a sensação que tinha. Esta pertença e o relativo conhecimento do território remete-me para o conceito de uma antropologia em casa. Ou seja, a ideia, a consciência de que aquilo que faço não deixa de ser em minha casa. E para além da discussão académica que este conceito de antropologia em casa teve, e ainda tem, e os riscos epistemológicos associados, nomeadamente a racionalidade, o distanciamento, que são necessários para a boa ciência, considero que é aqui, na minha região,
que, com todos estes prós e estes contras, que eu consigo aceder a locais, a momentos e a pessoas que a outros antropólogos, outros investigadores não nativos poderão ter maior dificuldade em alcançar. Por outro lado, também me permite sentir e perceber pormenores, nuances ou até profundidades ou intensidades que a outros, não nativos, poderiam escapar. E, portanto, todos os contributos são bem-vindos. De qualquer forma, serve isto para justificar o meu terreno e a minha vontade de continuar a trabalhar em Trás-os-Montes. Depois, subtítulo, Património. A tese deste trabalho, deste livro, é considerar as nomeadas um património, ainda que em desaparecimento, que importa pelo menos registar. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma em considerar as nomeadas coletivas, ou as nomeadas, se quiserem, um património. São um património nosso também. As nomeadas não são exclusivas de Trás-os-Montes, como já foi aqui dito também. Há vários estudos feitos no resto do país e será um dado universal que os processos de nomeação existem em todas as comunidades humanas. De qualquer forma, eu penso que em Trás-os-Montes também assumo alguns aspectos peculiares e, portanto, o esforço será registar e, de alguma forma, preservar esse património. Depois é um património que se manifesta por metáforas ou por recursos estilísticos e, principalmente, metáforas. Nestes processos de nomeação, o que eu acho impressionante e fascinante é que, remetendo para esse tempo que não sabemos, não é? O momento primeiro da criação de cada uma das nomeadas, imaginar essas pequenas localidades, essas pequenas aldeias espalhadas pelo território, de pessoas que também teriam uma condição muito humilde, muito, não é? Lavradores, agricultores, comerciantes, não sei. Mas, em todo caso, sem grande, e não quero referir suscetibilidades, mas sem grande instrução, sem grande conhecimento. E, portanto, a sua criatividade, a sua capacidade de originalidade também em criarem estes nomes, estas nomeadas. Ou seja, esta capacidade de se socorrerem desses recursos estilísticos, ainda que inconscientemente, para criarem esses étimos. A originalidade e a sofisticação na sua aplicação, ou seja, o requinte de algumas dessas nomeadas em relação aos povos ou vizinhos ou mais afastados. E depois também referir aqui, porque acho que é importante, também referir no texto, que o conhecimento das nomeadas coletivas está diretamente relacionada com uma questão de proximidade, ou seja, eu em Vila Boa sei a minha nomeada e sei melhor as nomeadas das aldeias que estão à volta de Vila Boa e depois, à medida que nos vamos afastando desse centro, não é? Esse conhecimento vai desaparecendo. E, portanto, esse conhecimento, essa capacidade pretérita de criar e de se socorrer destas metáforas para categorizar os outros. Depois, também, portanto, as metáforas são de identidade. Identidade denotando características, conotando localidades. Esta peculiar forma de nomear diz respeito, antes de mais, à identidade dos indivíduos e depois aos seus sentimentos de pertença a determinados lugares ou localidades. E penso que se fizermos um esforço de tentarmos nos contextualizar nessa vivência pretérita, será, ainda que o fenómeno da globalização e desta diluição, já andamos por todo lado e já somos de todo lado, que esses sentimentos de pertença foram um dia muito mais acérrimos e muito mais vividos do que serão hoje em dia. E, portanto, acima de tudo, as nomeadas coletivas enquanto caráter de identidade e de pertença aos lugares. Depois, diferenciação. E ainda admitindo que a força das nomeadas seja a identidade e seja sempre um elemento
mais sonante, as questões de identidade, muito estudadas, muito referenciadas. Para mim, a marca d'água das nomeadas são mesmo a diferenciação, ou seja, a alteridade, como aqui o Lois também já tinha referido. Ou seja, a existência do outro, mais próximo ou mais longínquo. E a tónica da aplicação ou da nomeação através das nomeadas, a tónica dessa aplicação está na diferenciação, a preocupação em nos diferenciarmos dos outros ou do outro. E ao mesmo tempo reconhecendo que esse outro existe e que tem o seu modo de vida, a sua cosmovisão, a sua existência, e que poderá ser diferente daquilo que é a minha enquanto comunidade, enquanto aldeia. Okay? E que nos momentos em que há contacto, e eu referi-me também a esses espaços de tradução, estamos a falar das feiras semanais, quinzenais ou mensais que existiam principalmente nas sedes do Conselho, nos convívios nas tabernas, nas festas, nas festividades cíclicas anuais, a idas aos médicos, aos serviços públicos na sede do Conselho, eram lugares ou momentos em que os indivíduos de diferentes locais se encontravam e se reconheciam. E eram os locais, os momentos de disputa, de negociação dessas identidades. E, portanto, isso remete para o último momento do meu subtítulo, que é a tradução cultural. Normalmente a tradução cultural está associada a uma ideia linguística, desde logo, ou seja, a tradução de línguas. A tradução cultural é outra, quer dizer, faz parte também, mas diz respeito àquilo que está implícito numa tradução linguística. Ou seja, quando traduzimos um texto de uma outra língua, por exemplo, para português, para além da tradução linguística, está sempre implícita também, ou deverá estar, uma tradução cultural da língua original. E, portanto, aquilo que eu faço com este conceito da tradução cultural é remetê-lo para, ainda que aldeias vizinhas, a preocupação deles é distinguirem-se. E nestes momentos de encontro, que muitas vezes seriam momentos de desencontro, há a preocupação em traduzirem-se culturalmente, ou seja, encontrarem os pontos de diferença e não os de proximidade ou de continuidade, mas a descontinuidade. E por isso é que eu afirmo que a diferenciação é mais relevante, é mais central nesta questão do que propriamente a identidade. Vou-vos só dar um exemplo aqui de Cação e de Arguzelo. Eles têm 2 santos diferentes, mas o ritual é o mesmo. Mas eles fazem questão de se afirmarem na distinção, na diferença, e não nas semelhanças. Ok? Portanto, tradução cultural. Utilizo algumas referências na tradução cultural, utilizo alguns conceitos que, se calhar para a maioria são desconhecidos, mas que são muito interessantes, porque nesses momentos de contacto, nas tais feiras, tabernas, seja onde for, não está a aldeia A, está a aldeia B, e há um momento C, que é um terceiro momento, em que se negociam, em que estão em contacto essas diferentes culturas. E é um momento de hibridização, ou seja, em que há um híbrido entre o A e o B que resulta no C, ou poderá resultar no C. E pronto, basicamente era isto que queria dizer sobre o trabalho. Se tiverem alguma questão ou alguma coisa a comentar sobre o mesmo, se quiserem dar algum exemplo, somos todos transmontanos e, portanto, estejam à vontade. Muito obrigado. Estamos? Sim, Padre Brasileiro. Sim, força. Não, pensando um pouco na minha realidade de Miranda de Douro, acentua-se essas nomeadas alcunhas um pouco, direi, o desprezo ou pôr a ridículo a outra aldeia. Isso aparece nesse estudo? Aparece. Sim. Uma espécie de desprezo, ridículo. Sim, pejorativo, de humilhação de outros. Sim.
É uma das características das nomeadas. E com isso estamos a criar hierarquias. Queres conhecer algumas do Conselho de Torno? Estamos aqui 3 tornodorminhos. Podemos avançar. Por exemplo, os loiseiros, não é? Que são loiseiros, são naturais da Lousa. Os da Alenteira é que nos chamam loiseiros. Mas, a nível dos apodos coletivos, nós somos os lebregos. Depois tem que me explicar essa do lebrego que eu há bocado não entendi. Por exemplo, os da Açoreira são os pipineiros. Os da Cabeça Boa são os chulanos. Os do Vilarinho são os soqueiros. Os do Castelo são os martelos. Ceboleiros, boleiros e por aí. Ai, botei lá mais. Bom, não. Monteburo são cães de vila. Para nós rurais, desculpai. Sim. Mas dizia o padre Basileu que o lebrego bem mirandês significa paporinho, não é? Não, o lebrego é um porquinho, sujinho, um porquinho. Não sabia. Pelo menos esta ideia tem de lebrego. Lebrego é um Porco, tem lebrego. Tem um rapaz, para falar com uma pessoa que é porca, que é suja. Lebrego. Esqueci-me dos de Felgueiras. Quando se fala em cochinices. Os choqueiros. Agora são rurais. Estamos. Muito bem. Só uma pequena curiosidade. Sim. Estava-me a lembrar, nós, a questão dos batismos, não é? Às vezes ia para o arquivo e percebia que o padre, quando batizava uma criança, por vezes sabia que o José António tinha um apelido, mas ele tinha uma alcunha, e a alcunha sobrepunha-se ao apelido e batizava a criança e punha o nome da nomeada e não o apelido. E originava-se ali, a partir dali, um apelido. Criava-se ali um apelido. Acontecia às vezes, é raro, mas acontecia. E às vezes acontecia que a pessoa, porque tinha proveniência numa aldeia ao lado, e chamava o José António, em vez de ser Saraiva, José António Passó. Sim. E a partir dali, às vezes, ao sexto filho, o sexto filho, em vez de levar o apelido correto, levava o nome da alcunha, o da nomeada. E originava-se a partir dali uma família nova com um apelido novo. E portanto, aos dias de hoje, já havia muita gente que, se fizer uma pesquisa para trás na árvore genealógica, perceberão que o seu apelido é muito recente, tem 150 anos e tem origem, às vezes, numa nomeada em que o padre, no momento, não teve muito rigor em saber o apelido da família e assentou o batismo com a nomeada. Bem, uma das características na antroponímia, na individual, é que muitas vezes, ou quase sempre, ela passa de pais para filhos e de filhos para netos. Há vários exemplos disso. Os rapazotes, acho que são um caso desses. Há pessoas que estão... Em relação a esse... Em relação estava-me agora a lembrar também de um caso que há lá em Vila Boa, que era o Raioto, o Delfim Raioto, que veio porque era de Travanca. Travanca não, de Moimenta. Da Raia. Travanca. Portanto, veio da Raia e passou a ser um Raioto e a família dele toda era os Raiotos. Sim, mas alguns é mesmo... Sim, daí, naquele caso não passou o batismo e no cartão de cidadão está lá, não é? Sim. Momento. Isso Estava a falar no rapazote. Os rapazotes acho que não são rapazotes, que eram Gonçalves. E como era uma família aqui parada, não é? E eram rapazotes, que eram de irmãos, e passou então a mesmo a apelido. Há vários casos dessa oficialização. Exatamente. Das nomeadas individuais a passarem a apelidos. Carlos, sim. Sobre este assunto, eu queria deixar o registro de uma excelente iniciativa do Governo Regional da Galiza, que é em colaboração com a Real Academia Galega,
e penso também com a colaboração das Irmandades da Fala, desenvolveu uma aplicação informática em que permitia qualquer cidadão aceder a essa aplicação e criar o registro das nomeadas dos nomes. Se fosse um sítio, fosse uma fraga, fosse uma alcunha, queria só deixar este registro, porque nem tudo está perdido e alguma coisa hoje em dia, sobretudo, até com os recursos digitais que nós temos ao nosso dispor. Eu já tinha tido conhecimento disso. Já tem chegado já. E o Lois penso que deve ser conhecimento dessa iniciativa. Sim, de facto, se tem interesse, escreve no Google Toponimiza-te, e é uma aplicação em que se pode ver os nomes dos lugares, a microtoponímia. Há pessoas que são proprietárias de terrenos que dizem isto sempre chamou assim, por isto, isto e isto. E podem gravar a voz, podem fazer o upload de fotografias, imagens. A pronúncia de cada zona é diferente. Quer dizer, é um campo que, graças às novas tecnologias, hoje pode-se fazer imensa coisa. E eu já agora gostava de comentar uma situação que não foi referida. Acho que aqui todos conheceis ou ouvistes falar do Camilo José Stella, o Prémio Nobel de Literatura. Ele nasceu na Galiza e ele foi autor de um dicionário famoso, que é o Dicionário Secreto, que é um dicionário de palavrões. A sua vida a fazer o registro de palavrões, e quando recebeu o Prémio Nobel perguntaram-lhe qual era o projeto que ele gostava de concluir antes de morrer. E ele disse que era o dicionário dos ditados tópicos. E o que é que ele explicou muito bem, na altura, estou a falar há 30, 40 anos, não havia estas novas tecnologias. O que é que ele fez? Que uma ideia, na altura, fantástica. Ele reuniu-se com o diretor dos Correios, o chefe dos Correios, e pediu para entregar a cada um dos repartidores dos Correios uma ficha para cada terra a que ia, escrever como é que chamavam as pessoas dessa terra a si próprias e como é que os vizinhos chamavam essas pessoas. Esse dicionário nunca o chegou a concluir, mas há milhares de fichas que estão na casa-museu dele, guardadas, que ele realmente considerava um tesouro, porque só na Galiza há mais de 40.000 topónimos. Freguesia são 4.000. Então aquilo era um trabalho de praticamente uma vida e nem toda a gente colaborava. Aquilo não eram pagos, como é óbvio, quem queria preenchia, mas é uma coisa que na altura era feita. Posteriormente tentou-se fazer com os escolares, com os alunos nas escolas, mas atualmente as novas tecnologias já permitem fazer praticamente tudo, até com ortoimagens, com ortofotografias, dá para localizar os topónimos, como é que se pronunciam as variantes de uma terra para outra. Quer dizer, atualmente o problema é que estão a desaparecer as pessoas que ainda se lembram dessas terras, porque as terras, enquanto tinham um uso, uma utilidade, eram conhecidas por toda a gente. Agora não, agora o campo está praticamente abandonado e está-se a perder uma riqueza toponímica fantástica. É verdade. Não querendo impedir que digam o que quiserem, mas senti ali uma garrafa a abrir, há um vinho fino para agora convivermos um bocadinho no fim. E uma vez mais, obrigado por terem vindo.